O verão vem chegando, a preocupação, muita gente falando do sol, protetor solar, e nós trouxemos aqui a doutora Fabiane Molinari para falar um pouquinho sobre o câncer de pele. Seja bem-vinda ao programa Cidade na TV e levar a informação, né, aos paranaenses através do nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Doutora, nós agora sempre com o verão tem a preocupação do sol, né? Preocupação que é a questão do câncer de pele. Realmente no verão a intensidade é maior ou no inverno pode ter também? Na verdade, o câncer de pele ele é correlacionado com a exposição solar da vida toda. Então, no verão é quando a gente tem uma exposição solar maior. Mas a exposição do inverno, a exposição solar desde a infância está sim correlacionada de forma acumulada com a incidência de câncer de pele. Uhum. Então, realmente é para se preocupar na questão do verão. A maior importância da prevenção é justamente no verão. Mas para os pacientes que têm pele clara, para esses que têm uma tendência maior a câncer de pele, a preocupação é constante. A proteção solar deve ser feita não só no verão, no inverno. Há pacientes que se expõem ao sol por motivos de trabalho ou de lazer ao longo do ano todo, devem se proteger constantemente. Entendi. Nossa equipe esteve nas ruas e fazendo pergunta para o pessoal, até que tem muita pessoa que tem muita pergunta. Então, tem algumas perguntas, se pudesse soltar já, até para a doutora poder dar essa informação. Como saber o filtro solar ideal para cada pele? A gente fala muito de filtro solar, mas a proteção solar não é só do filtro solar. Deve ser com roupa, chapéu, fugir da exposição solar maior no horário de pico do sol, das 10 às 3 da tarde. Mas quando a gente está falando em filtro solar, o mais importante é que aquele FPS, o fator de proteção solar do produto, seja acima de 15. Esse fator de proteção ele já diminui a chance de queimadura e diminui no longo prazo a incidência de câncer de pele. Então, o mínimo de fator de proteção seria o fator 15. Muitas vezes a gente acaba recomendando um fator maior para pacientes que têm pele clara ou que têm história de câncer de pele ou que se queimam com facilidade, justamente para melhorar essa proteção. Mas, no mínimo, um FPS 15. E para as crianças, é claro que a atenção é redobrada ainda mais, né? Porque a pele é mais sensível, não tem essa diferença ou tem? Tem sim, não, e é importante, muito importante a exposição solar na infância. A gente acredita que 70% do sol que a gente toma na vida é até a segunda década de vida. Então, a proteção solar na infância e na adolescência tem uma importância grande, se a gente for ver ao longo da vida. Se a gente conseguir proteger dos danos do raio solar na infância e na adolescência, a gente diminui muito a incidência de câncer na idade adulta. Na idade adulta, né? Então, daí a importância das campanhas de prevenção, da orientação dos pais para que protejam os filhos, não só com filtro solar, mas com camisetas protetoras, chapéus, fugindo do sol nesse horário de pico, das 10 às 3 da tarde, que está mais correlacionado com a exposição solar, né, e a intensidade do sol que leva ao câncer de pele. Nós temos mais uma pergunta. Quais são os tipos de câncer de pele? 3 são os tipos de câncer de pele mais frequentes. O mais comum é um que se chama carcinoma basocelular, ele é das células basais da pele, e apesar dele ser bastante frequente, ele não é o que mais preocupa, porque em geral o tratamento é simples, há um procedimento cirúrgico, uma cirurgia ambulatorial, o paciente nem precisa ficar internado, trata esse paciente. O segundo mais frequente é um que chama carcinoma espinocelular, das células espinhosas da pele. Esse está muito correlacionado não só com a exposição solar, mas também com o cigarro, cigarro de palha, o uso de cigarro comum mesmo, feridas crônicas, feridas que são abertas por muito tempo e não cicatrizam. Esse é o segundo mais frequente. O terceiro mais frequente é o que mais preocupa. Ele se chama melanoma. E, em geral, ele é uma pinta preta que cresce, muda de cor, pode ter um sangramento, pode ter coceira. E esse, apesar dele não ser o mais frequente, ele é o que mais mata, porque ele passa para outros órgãos. Ele dá o que a gente chama de metástase. Então, ele pode invadir pulmão, coração, cérebro, outros órgãos além da pele. Doutora, uma curiosidade bem interessante. Então, a gente sempre fala o câncer de pele, o câncer de pulmão, mas o que seria o câncer de pele, necessariamente? É a má formação? Normalmente, a gente tem, a célula da pele tem uma vida útil.
As células crescem, se desenvolvem e morrem naturalmente. O câncer de pele, a exposição solar faz com que essa célula perca essa capacidade de sobrevida e ela se prolifera inadvertidamente, inadequadamente. A gente tem uma proliferação sem controle dessas células. Então, ela é uma célula alterada que prolifera sem controle de uma forma fora do habitual. Então, dependendo da célula, a gente tem um tipo de câncer ou um tipo de tumor. Essa célula pode ser da pele, pode ser do pulmão, e ela pode passar para outros órgãos. Essa é sempre a maior preocupação, porque a gente aumenta a mortalidade, né, o risco de morte por um câncer, quando ele passa para outros órgãos. Interessante. Nós temos mais perguntas. Pode rodar? Pessoas com pele mais clara têm mais tendência a ter câncer de pele? Sem dúvida. Pele clara, olhos claros, a presença de sardas, os pacientes que se queimam facilmente quando vão para o sol, que dificilmente bronzeiam, esses são os que têm maior chance de câncer de pele. Interessante. E a proteção ia aumentar o fator de proteção. Exatamente. Então, fugir do sol, se você tem uma atividade que você precisa fazer no sol, sei lá, pendurar roupa no varal, por exemplo, procure fazer no início da manhã ou no final da tarde, fugindo do horário de pico do horário do almoço. Justamente isso que eu ia falar. A questão de quantas vezes a pessoa passa protetor. Passa de manhã cedo ou fica até o dia, ou durante o dia deve fazer mais aplicações? Essa é uma dúvida frequente. Aquele FPS que a gente comentou, ele vale por 2 horas. Então, um filtro que você aplicou as primeiras 2 horas, se você usou um filtro 15, nas primeiras 2 horas ele tem mesmo essa proteção. Depois de 2 horas, ele perde essa capacidade de proteger progressivamente. De tal forma que se a gente usar um filtro mais alto, um FPS 60, por exemplo, nas primeiras horas ele está protegendo 60. dessa forma, e na segunda hora ele começa a perder a capacidade de proteção, mas a gente ainda mantém na terceira ou quarta hora alguma capacidade de proteção. Daí a importância, e por isso que muitas vezes a gente recomenda filtros mais altos, de fator de proteção. Utilizar e fazer mais vezes a passagem. O ideal seria reaplicar a cada 2 horas. A gente costuma dizer que nem dermatologista usa filtro de 2 em 2 horas, mas se possível, para pacientes que têm uma atividade externa, de lazer ou de trabalho, nas áreas expostas deve reaplicar a cada 2 horas. Eu já ouvi falar que o pessoal também fala que por causa que daí a pele acaba não transpirando muito, passar toda hora, pode ficar oleosa, algum problema de pele nesse sentido daí? A maioria dos filtros, eles têm um componente oleoso. Então, por exemplo, para quem tem pele oleosa de face, que tem espinhas na face, é comum essa queixa de piora. Hoje em dia a gente tem vários produtos cosmeticamente mais aceitáveis, menos oleosos. Então, na verdade, você só precisa identificar o produto correto para a sua pele. Mas mesmo para a pele oleosa, a gente consegue um bom protetor solar que não atrapalhe nesse quesito, nessa questão da pele oleosa. Não, legal. Nós vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a doutora Fabiane Molinari aqui, falando sobre o câncer de pele. É lá e cá. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E hoje falando com a doutora Fabiane Molinari a respeito do câncer de pele. Câncer de pele chegando o verão, os riscos aumentam aí devido à intensidade solar. E a doutora está aqui, que é dermatologista, está explicando para nós como se prevenir e também falando um pouquinho mais desse mal que, nesse período, sempre preocupa todo mundo, até devido aos fortes raios solares que nós pegamos aí durante o verão. E muita gente está mandando mensagem de texto, perguntando, fazendo perguntas, e nós vamos ler algumas perguntas que estão fazendo aqui o pessoal através da mensagem de texto. O Marcos: bom dia, Anderson, gostaria que tirasse minha dúvida. Fiz uma tatuagem faz uma semana. O sol pode me causar problemas, como, por exemplo, câncer de pele? Então, essa nós já vamos direto, falar com a doutora Fabiane, para saber se a tatuagem, ela propicia, faz alguma mudança? A tatuagem, ela propicia algumas reações da pele, mas não ao câncer. A orientação de proteção solar depois que a gente faz uma tatuagem é justamente para que ela não modifique de cor. Alguns pigmentos, pela exposição solar, podem modificar a coloração. Então, sempre deve-se usar ou uma proteção física, uma camisa, uma roupa protetora ou um filtro solar em cima da área da tatuagem para evitar a modificação de cor da tatuagem. Nós temos mais perguntas na mensagem de texto. Tá na mensagem? Tá lá.
O Vitor, meu filho tem 6 anos e nós vamos para a praia. Qual é o melhor fator para ele usar? Acima dos 2 anos, as crianças devem usar filtro solar. Então, pelo menos um fator de proteção solar 15. E nas crianças, o que a gente tem tido o hábito de orientar são essas roupas protetoras. A gente tem muita dificuldade em aplicar filtro solar corretamente nas crianças, seja porque a criança não para ou porque ela entra na água muitas vezes. Então, existem roupas protetoras com filtro solar que podem ser molhadas, né? Elas são apropriadas para uso na praia ou na piscina e elas têm uma proteção solar mais eficiente até do que o filtro solar. Próprio filtro, que e não o filtro sai solar na água. deve ser aplicado então nas áreas expostas, além da camiseta, nas mãos, nos braços, nas pernas, na área da face. Mas além do filtro solar, a roupa protetora tem uma participação importante na proteção das crianças. Legal. Nós temos as perguntas que foram feitas nas ruas, né? E temos mais perguntas aí. Pode rodar, Mato? Qual é o tratamento para o câncer de pele? A primeira opção para tratamento de câncer de pele é sempre um procedimento cirúrgico, sempre uma cirurgia. Em geral, ela é uma pequena cirurgia com anestesia local, é simples de ser realizada, o paciente não precisa ser internado. Daí a importância do diagnóstico cedo, precoce desse câncer de pele. Quanto mais cedo e quanto menor a lesão de câncer, mais fácil é essa cirurgia, mais rápida é a recuperação da cirurgia. Mas a primeira opção é sempre tratamento cirúrgico, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação, uma outra doença mais grave que justifique afastar a cirurgia, congelamento, cauterização pode ser realizado e até radioterapia. Mas em geral a primeira opção, cirurgia. Tá. Nós temos mais perguntas do pessoal aí que veio da rua. Roda. A pergunta é se pessoas que já tiveram câncer de pele ou qualquer outro tipo de câncer, se os seus familiares têm tendência a também ficarem cancerosos. Existem algumas síndromes, algumas desordens genéticas que facilitam o aparecimento de cânceres múltiplos, em múltiplos órgãos. Isso é mais raro na pele, mas na história familiar, a história do melanoma, que é aquele câncer que mais preocupa, é muito importante, porque existe um aumento de incidência de melanomas em indivíduos que tiveram história de melanoma na família. Pais, tios, irmãos, parentes próximos com melanoma, aumenta o risco daquele paciente ter melanoma. Em relação aos outros cânceres que a gente comentou, eles aumentam a incidência na família, mas mais porque, em geral, a família tem pele clara, tem olhos claros. Então, por outras características genéticas, a gente tem um aumento de incidência de câncer de pele, mas porque também o pai é claro, a filha também tem a pele clara. Legal. Tem mais perguntas? Esse calorão que está fazendo aí, não só em Curitiba, no Brasil inteiro. As pessoas que estão com imunidade baixa têm mais chance de pegar câncer de pele? O câncer de pele, então, ele é induzido pela exposição solar, não necessariamente pelo calor. Então, a exposição solar nos horários de pico do sol, então, próximo do meio-dia, tem uma correlação maior. Mas, sem dúvida, a gente tem um aumento da incidência de câncer de pele nos últimos anos. Essa incidência dos raios solares maiores na Terra, principalmente por conta do buraco da camada de ozônio e pela exposição solar mesmo frequente da população. E essa questão que ele comentou da imunidade da pessoa, às vezes está muito baixa. Principalmente pacientes que usam medicamentos que abaixam a imunidade, eles diminuem a proteção do câncer. E esses pacientes podem ter diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de pele. Pacientes que fazem transplante de medula óssea, transplante de rim, transplante de coração e precisam usar medicamentos para diminuir a rejeição desses órgãos, eles têm no longo prazo uma incidência maior de câncer de pele, é verdade. Para você que está chegando agora, ligou a televisão agora no programa Cidade TV, nós estamos conversando com a doutora Fabiane Molinari, ela é dermatologista, falando sobre o câncer de pele, como prevenir, algumas prevenções. E estamos vendo aí perguntas que foram feitas na rua pela nossa equipe e trazendo aqui, ela está respondendo para nós ao vivo aqui no programa Cidade na TV. Tem mais pergunta? Roda aí para nós. Eu gostaria de saber quais os cuidados que a gente deve ter com esse tempo de sol, né, com esse calor que está fazendo ultimamente, quais os cuidados que a gente deve ter diariamente para evitar o câncer de pele.
Então, o uso diário do filtro solar seria uma indicação, especialmente para aqui no sul, a gente tem uma imigração europeia, então tem muita gente de pele clara. Então, incluir na sua rotina o uso do filtro solar, fugir dos horários de pico, então, de sol, a partir das 10 da manhã. Se eu puder fazer a minha atividade fora de casa antes das 10 da manhã ou depois das 3 da tarde, isso seria o ideal, se der para programar, corrigir isso. E para as pessoas que trabalham no sol e acabam tendo que se expor nesse horário, além do filtro solar, as roupas protetoras, chapéu, óculos escuros, porque o sol também pode danificar a visão. Então, esses cuidados devem ser inseridos na rotina e eles acabam tendo resultados se eles são feitos diariamente. Então, é uma modificação de hábito. Não é para você usar o filtro uma vez por semana, é para usar na rotina mesmo. E a hidratação do corpo, a água, toma bastante água, ajuda? Não interfere no câncer de pele, mas interfere na qualidade da pele. Então, no verão a gente tem uma perda de água, uma desidratação e especialmente crianças e idosos podem ter uma pele mais seca por falta de ingesta de água. Mas mais em relação à qualidade da pele, né, uma pele mais viçosa, mais hidratada, está relacionada com a ingesta adequada de água, do que a incidência de câncer de pele. Eu costumo dizer que a motivação para a prevenção, para o uso do filtro solar e para a proteção solar, muitas vezes é maior se eu explicar para o paciente que a pele envelhece com o sol, do que se eu explicar para ele que ele pode ter um câncer de pele. Então, a motivação do envelhecimento é sempre maior do que o do risco do câncer. Nós temos mais uma pergunta. Tem câncer de pele, sente dor? As lesões ulceradas, então as feridas do câncer de pele, podem trazer dor, podem trazer sangramento e podem trazer infecção secundária no local afetado. Muitas vezes o paciente vem sem sintoma qualquer, então daí a importância de você examinar o próprio corpo, perceber lesões, feridas que não cicatrizam ou modificação de cor, de tamanho, de pintas, ou de sinais da pele que o paciente tinha previamente, para que ele identifique cedo essa modificação e possa procurar um dermatologista para que o tratamento seja mais adequado e mais rápido. Doutora, muito obrigado pela presença. Esclareceu muita dúvida, não só dos nossos telespectadores, até nossa mesmo, do dia a dia. Muito obrigado pela sua participação. E o programa Cidadania TV está de portas abertas. Sempre que tiver um tempinho, passa por aqui para nós trocar essas informações, que é muito importante. Muito importante. Obrigada pelo convite.